dispuseram a assistir uma aula de revisão de português, né? Isso mostra o quanto que vocês têm compromisso, tá bom? Rafael, responda assim, fala assim, tá bom. Rafael, sabia que o Rafael não estava assistindo aula? Peguei no flagra. Então vamos lá. Olha, nós vamos fazer uma revisão do paralelismo, não é? Então, como nós vimos nas aulas passadas, eu vou diretamente àquilo que nos interessa, aquilo que pode nos pedir no vestibular, no Enem, e aquilo que nós vamos cobrar na avaliação de vocês. Quando nós falamos de paralelismo gramatical, é a mesma coisa que dizemos o seguinte: quando vamos escrever um texto, quando vamos produzir um texto, nós precisamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, na hora de nós encadearmos as palavras, na hora de nós juntarmos as palavras, nós juntarmos as frases. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, certo? Por quê? Além de o sentido ficar perdido, a gente pode fazer uma construção sem estilo. A gente pode fazer uma construção muito feia. E você sabe que na hora de produzir um texto, muito mais do que a gramática, o corretor olha o seu estilo, né? Se você está usando a estilística de forma correta. Isso é muito importante para nós, certo? Então vamos lá. Olha, nós já vamos direto ao assunto. Existem palavras que elas são parônimas, né? O que são as palavras parônimas? Palavras parônimas são aquelas palavras que elas apresentam semelhanças. E essas semelhanças, elas acontecem na escrita e na pronúncia. Mas vejam bem, eu estou dizendo semelhança. Eu não disse que elas têm a pronúncia e a escrita iguais. Eu não disse isso. Eu não disse que a pronúncia e a escrita são iguais. Eu disse que há semelhanças na escrita e na pronúncia. Semelhanças. Se nós não ficarmos atentos, se nós não ficarmos vigilantes, nós não conseguimos perceber a diferença entre elas. Por exemplo, absolver e absorver, né? Nós escrevemos diferente, nós falamos diferente, porém de forma semelhante. O absolver é a mesma coisa que perdoar. Já o absorver é a mesma coisa que aspirar. Então existe uma diferença, né, entre absolver e absorver. Existe tanto na pronúncia quanto na escrita. Existe essa diferença. Mas é uma diferença mínima. É a diferença de apenas uma letra. Mas é diferença. Entretanto, são palavras muito parecidas. São palavras muito semelhantes. É o caso de comprimento, que é uma extensão, e cumprimento, né? Inclusive, as pessoas confundem. As pessoas que têm um nível de escolaridade mais baixo, elas falam assim, eu vou lhe cumprimentar fulano. Nós até imaginamos que ela vai levar uma fita métrica e que ela vai medir o tamanho da pessoa, né? Quando você fala delatar e dilatar, né, são palavras muito parecidas, mas não são palavras sinônimas e também não são palavras iguais. Elas são palavras diferentes, porém elas são semelhantes. Quando eu falo que uma pessoa vai emigrar, por exemplo, todos nós sabemos... Só um minutinho, pessoal. Ô, Flávio, o Márcio Menezes está precisando de você lá em cima. Ele não está conseguindo conectar. Olha, gente, voltando. O emigrar, nós todos sabemos que é deixar um país. O imigrar é quando a pessoa adentra num país. É quando ela vem para um país. Bom, a pronúncia varia na primeira letra, no E e no I. Tá vendo? Elas são palavras semelhantes, porém, elas são palavras que têm sentido diferente, né? A pronúncia é diferente, mas elas têm uma certa semelhança entre si. Eu acho que ficou claro para vocês, né? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Ratificar e retificar. É muito comum as pessoas confundirem
essas duas palavras, ratificar e retificar. Todas as vezes que eu falo retificar, é você se lembrar de uma reta, de colocar a coisa reta. E o que é colocar uma coisa reta? Colocar uma coisa reta é acertar. Entendeu? É colocar de forma correta. A isso se dá o nome de retificar. O ratificar é quando eu quero confirmar alguma coisa. Então, eu acabei de falar uma coisa e eu confirmo aquilo que falei. A isso se dá o nome de ratificar. Né? É quando eu quero confirmar alguma coisa. E as pessoas confundem, né? O ratificar com o retificar. Um outro exemplo, inflação e infração. Olha a diferença da língua, né? Na hora de mexer a língua. A inflação é a alta de preços. Agora, se eu falo que o Rafael cometeu uma infração, naturalmente é com R. Só que na hora, se eu não tomar cuidado, eu tropeço. Na hora de falar a palavra, mesmo sabendo o sentido, em qual contexto ela está, eu vou tropeçar na palavra. Porque inflação, tá vendo? Vem de inflar. E o que é inflar? Boneca inflada. Tá vendo? Ou boneca inflável. Boneca inflada ou boneca inflável, aquela que está cheia de ar. Então, inflação é coisa cheia. Quando eu falo infração com R, é quando estou violando alguma coisa. Certo? Então, isso é muito bacana nós sabermos isso, tá? Existem palavras que elas são homônimas. Bom, verifiquem o prefixo homo. O prefixo homo, ele quer dizer o quê? Igual, né? Homo quer dizer igual. Daí vem a palavra homossexual, né? Que é aquela pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, pelo sexo igual. Então, palavra homônima são aquelas palavras que têm semelhança na pronúncia. A escrita pode ser diferente. A escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma. Quando a pronúncia é a mesma, a pronúncia é a mesma, ela é homônima, homófona. Nossa, mas agora complicou o nome da palavra. Não complicou. Olha aqui. Homônima, porque eu vou ter semelhança. Eu vou ter, não, desculpem, eu não vou ter semelhança. Eu vou ter uma coisa igual. Tem uma coisa agora que é igual. Parônima é quando tem semelhança. Parônima. Infração, inflação. Comprimento, cumprimento. Isso é semelhança. Porque dá para perceber que elas são diferentes. Homônima, tem algo nelas que não é diferente. É igual. Então tem duas formas. Ou a escrita é igual, ou a fala é igual. Ou a escrita é igual, ou a fala é igual. Quando a fala é igual, ela é homônima, homófona. Só vocês se lembrarem. Homo igual, né? Homo igual. Fona vem de fone. Fona vem de som. Então, o que é uma palavra homônima, homófona? É uma palavra que apresenta o mesmo som. Apresenta o mesmo som. Certo? O som é igual. Aí do nome homófona. Homófona vem de som. Certinho? Beleza. É o caso da palavra acento. Se eu possuo acento com C e tem acento com dois S's. O acento com C, nós vimos, é o sinal que você coloca na palavra. É o sinal ortográfico. O acento com dois S's é de assentar-se. É de assentar-se. Né? Lugar para você poder se assentar. É o acento. Então, na hora que você pronuncia acento, ninguém percebe a diferença entre as duas palavras no som. Você percebe que a semelhança entre elas na escrita. Porque uma vai ter a letra C
e a outra vai ter 2 S's. Então, você percebe na escrita a diferença entre elas. Mas você não percebe na fala. Na fala, elas são iguais. A palavra caçar, por exemplo, né, caçar, no sentido de perseguir, vai ser com C cedilha. Mas caçar, no sentido de anular alguma coisa, caçar o mandato de um político, será com 2 S's. Caçar com 2 S's significa anular. Significa acabar com aquilo. Na hora que eu pronuncio caçar, não há diferença. O meu tio caçou uma onça. Odeio meu tio, mas ele caçou uma onça. Você sabe que é com C cedilha. Caçou. O juiz cassou o mandato do meu tio. Você sabe que com 2 S's, mas a pronúncia é a mesma. Então serão palavras homônimas, homófonas, porque possuem o mesmo som. Tá bom? Muito bem. Agora eu tenho, por exemplo, as palavras homófonas, homógrafas. Será que não tem aqui? Não, deve ser no outro slide. Mas eu vou fazer para vocês aqui agora. Eu posso ter também o outro caso, está no outro slide, viu, gente? Se eu for abrir agora, demora. Eu tenho palavras homônimas que são homógrafas. Homógrafas. O que é homógrafa? É quando eu tenho a mesma, homógrafa. Eu tenho a mesma escrita, jogo. Jogo, o jogo, substantivo. E eu tenho o verbo. Eu jogo. A pronúncia é diferente, mas a escrita é a mesma. Depende do contexto. Aí eu tenho uma palavra que é homônima, porque ela é semelhante, não é? E é homógrafa. Por que homógrafa? Grafa vem de grafia, vem de escrever. Eu escrevo da mesma forma, mas o som, a pronúncia é diferente. É igual planta. A planta estava no vaso. Vendo? Planta isso, menino. E olha esse caso aqui agora. A planta estava no vaso. Tá? Planta isso, menino. A primeira é substantivo. A segunda, o que é que ela é? Verbo. Está no imperativo, dando uma ordem. Planta isso, menino. E todas as duas pronunciam o quê? Planta. Então, o que a palavra planta é nesse caso? Homófona e homógrafa. Ela tem as duas coisas, a mesma grafia e o mesmo som. Tá vendo? Ela tem a mesma grafia e o mesmo som. Aí vou chamá-la de homógrafa e homófona. Ela tem as duas coisas. Certinho? Bom, isso aqui que é mais complexo, tá, gente? Eu quero que vocês fiquem atentos, não por causa de avaliação, mas na prova de vocês, no Enem de vocês, particularmente na produção de texto do Enem. São as chamadas particularidades linguísticas. Ou seja, coisas que são típicas da língua, né, e que podem atrapalhar o meu paralelismo. Porque a nossa língua, ela é muito flexível na hora de nós combinarmos as estruturas. Só que existem palavras ou expressões que elas podem ser mais significativas do que as outras. O que faz o cara ser um bom escritor? O que fez Machado de Assis ser o melhor escritor do Brasil? O que fez o Carlos Drummond de Andrade ser o maior poeta do Brasil? O que fez Cecília Meirelles ser a maior poetisa do Brasil? O que fez Camões ser o maior escritor da língua portuguesa de todos os tempos, em todos os países de língua portuguesa, Camões? Habilidade na hora de combinar as palavras.
É isso que torna a sua redação, a sua produção de texto diferente. Você ter habilidade para lidar com as palavras ou com as expressões. Por exemplo, desde. Quando vocês utilizarem desde, toma cuidado. Muitas pessoas colocam na redação desde de. Não se pode colocar desde de. Por quê? O desde já está embutido nele a preposição de. Então você não deve acrescentar mais um de. Fica redundante. Então, certo é desde a década de 30. Há pessoas que escrevem desde a década de 30. Eu não acredito que vocês escrevem assim, né? Até porque nós não temos o hábito de falar assim. Mas há pessoas por este país afora que escrevem dessa forma, desse jeito, tá? Junto com. Bom, se já está junto, é lógico que é com, né? Com a preposição com, se ela vier com junto, formando junto com, é redundância. Todo mundo que está junto já está com. Então, o que você deve fazer? Ou só usa o junto, ou usa o com. O com substituindo. Aliás, os corretores de redação, eles preferem o com ao junto. Preferem o com ao junto. Viram o que eu disse? Com ao junto. Nós estudamos regência verbal. Preferir, eu prefiro isto a aquilo. E não prefiro muito mais isso do que aquilo. Então, prefira com a junto, na hora de você for usar. A expressão junto a. Atualmente, nós encontramos muitas pessoas no dia a dia falando junto a. Não que essa expressão não exista, mas ela não pode vir no lugar do com. Por exemplo, se fui com minha tia ao supermercado, e assim, fui junto a minha tia ao supermercado, pelo amor de Deus. Junto com a minha tia. Fui junto de minha tia. Gente, tudo isso está errado. Você só pode utilizar a expressão junto a se ela vier substituindo perto de. Por exemplo, você olha, lá naquela lagoa, pertinho da lagoa, tem um cisne. Ele não está dentro da lagoa, ele está perto dela. Então você fala assim, junto à lagoa há um cisne. Equivale a perto da lagoa há um cisne. Ao lado da lagoa há um cisne. Adido a. Nem precisa usar isso aqui não, que ninguém usa mais. Isso é português arcaico. Nem sei por que o autor colocou isso aqui. Então, certo, o junto a, toma cuidado. Ele só pode vir substituindo perto de, ao lado de. Junto ao meu carro, existem mais 2 carros estacionados. Certo. É a mesma coisa que perto do meu carro, ao lado do meu carro, há mais 2 carros estacionados. Tá bom? Dentre e entre. Dentre é quando vier no sentido do meio de. Agora, o entre é no meio de. Tá? É fácil você guardar. Dentre começa com de. Então, substitui do meio de. O entre, né? O entre, presta atenção. O entre começa com em. É a mesma coisa que no. Em com no é a mesma coisa. No meio de. Veja os exemplos. Dentre os alunos, tirei os mais mal comportados. É a mesma coisa que do meio dos alunos, eu tirei os mais mal comportados. É só você lembrar. Eu tenho um tanto de alunos mal comportados. Fui lá no meio deles e tirei deles. Tirei deles os mais mal comportados. Tirei deles. Começa com D. Aí vai ser dentre os alunos. Entre os alunos, escolhi os de melhor desempenho. Então, agora eu não tirei nada. Eu escolhi. Eu deixei lá onde está. O dentre é quando eu tiro de um universo de muita coisa, eu tiro alguma coisa. Agora, o entre
é quando já está lá, eu escolhi e deixei. Então, entre os alunos, escolhi os de melhor desempenho. No meio dos alunos, escolhi. É a mesma coisa que escolher alguma coisa. Ok? Se não junto e se não. Um é se não, outro é se não. O se não equivale a uma coisa contrária. Tá? Ele equivale a um caso contrário. A não ser equivale a não ser. O se não separado é uma conjunção. É a conjunção condicional se. Você vai impor uma condição. Olha o exemplo. Chegue cedo, senão perderá o voo. Ou seja, chegue cedo, caso contrário, perderá o voo. Agora, e o se não? Ele vai impor uma condição. Para acontecer algo, vai ter que acontecer outra coisa. Chegará às 18 horas. Porque se ele não chegar, né? Se não ocorrer o atraso no voo. Tá vendo? Impus uma condição. Ele deveria chegar às 18 horas. Isso se não ocorrer atraso no voo. Aí o se não será separado. Porque ele impõe uma condição. O se não indica uma coisa contrária. Gente, possuir e ter. Cuidado. Possuir se usa apenas no sentido de ter a posse de alguma coisa. Tá? Ter a posse de alguma coisa. Agora, o ter pode vir no sentido de possuir, mas o contrário não pode. Como assim, Márcio? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu possuo 2 computadores. Eu possuo 2 computadores. Certinho. Eu posso substituir por ter. Eu tenho 2 computadores. Certo? Eu tenho 2 computadores. Agora veja um outro exemplo. Ele tem dor de cabeça todos os dias. Eu não posso falar, ele possui dor de cabeça todos os dias. Então, possuir, ele vem no sentido de ter posse. O ter também pode vir no sentido de ter posse. Eu posso substituir o ter possuir, o possuir pelo ter. Mas não posso fazer o contrário. Substituir o ter pelo possuir. Vendo? Se quer. Oi, Nicole, diga, meu amor. Aqueles tipos de paralelismo não vai cair, não? Vai cair, mas aquilo ali, Nicole, é muito simples. Que não vai dar tempo de a gente ver. Eu pus pouca coisa de paralelismo, sabe? Eu pus mais foi de formação de palavra. Tem umas 2 questõezinhas só de paralelismo, mas na hora você vai identificar. Por exemplo, se você começou a primeira oração com o verbo no infinitivo, você deve colocar a segunda oração com o verbo no infinitivo. Se você colocou algum verbo no particípio, aí a sua segunda oração tem que vir com o verbo no particípio para não quebrar o paralelismo. Só isso. Tá? Ok? Tá bom, então. Ok. É por causa do tempo. Tô correndo e tô focando mais do que eu tô pedindo. Se quer. Gente, se quer significa ao menos. Pelo menos. Agora, o se quer é a mesma coisa do se não. Aqui é se não separado. O se indica uma condição. Indica que é uma conjunção condicional. Por exemplo, se quer, agradeceu pela ajuda. Esse quer é junto, porque não está impondo uma condição. Não está impondo. E outra coisa, equivale ao menos. Ao menos agradeceu pela ajuda. Pelo menos deveria agradecer pela ajuda. Está vendo? Não impôs nenhuma condição. Só mostrou uma coisa contrária, porque todos nós, quando recebemos uma ajuda, nós agradecemos. E a pessoa não fez isso, ela não agradeceu. Agora, se eu colocar uma condição, aí o se tem que ser separado. Por quê? Ele vai ser uma conjunção condicional. Ele vai colocar uma condição.
Se quer viajar, planeje. Vendo? Eu impus uma condição. Você só vai poder viajar se você planejar. Se não planejar, não viaja. Aí, se eu impus uma condição, vem separado. Face A e frente A. Não existe. Tá? Não existem essas duas expressões. Face A, face ao encontro. Não, face ao encanto. Não. Não existe. Vocês devem optar por diante de, em face de, perante, em frente de. É igual a nível de. A nível de não existe. Existe ao nível do mar. Nova Serrana está a 900 metros de altitude, ao nível do mar. Sim, a expressão ao nível de existe para a altitude, mas para o dia a dia, então pode falar assim, a nível de Brasil, Minas Gerais é que menos teve casos de Covid. Bom, a nível de Brasil eu não posso colocar, certo? De jeito nenhum. E se eu colocar em nível de Brasil, é aceito. É aceito. Mas pelo paralelismo e pela estilística, é feio. Evite utilizar. Acerca de. Acerca junto. Eu adoro usar acerca junto. Acerca junto, quando eu falo assim, sobre, aproximadamente, né? Vamos falar acerca deste assunto. Vamos falar sobre este assunto. Acerca da reforma da Previdência. Sobre a reforma da Previdência. Junto. Quando eu coloco separado, aí eu estou falando de distância. Belo Horizonte fica a cerca de 90 quilômetros de Ouro Preto. Estou falando de distância. E quando eu utilizar o A com H, indica tempo. Tempo passado. E as pessoas erram demais. Elas colocam o A normal. E não é o A normal. É o A com H. Olha como devo dizer. Há cerca de 3 décadas, morreu Ayrton Senna, com H. Não pode ser o A sozinho. Então, acerca junto é sobre, é aproximadamente sobre um assunto. Acerca separado, acerca de, é quando eu falo de distância. E acerca de com H é quando eu me refiro a tempo passado. Um outro que as pessoas erram. Omar. Oi, filho. Bom dia, meu carinho lindo. Bom dia, bom dia. Você vai enviar esse slide na plataforma? Todos estão lá. Todos. Ah, ok. É só você localizar. Ele já está lá, então? Vai, daqui a pouco eu já faço a conversão e já mando. É só você clicar lá na unidade de aprendizagem. Beleza. Gente, olha aqui que bacana. Cuidado com ao invés de, em vez de. Vou dar uma dica para vocês não ficarem guardando regras. Vou dar uma dica. Não usem o ao invés de. Não usem. Ele é errado? Não, não. Ele é complicado. Usem o em vez de. Por quê? O em vez de serve para todas as situações. Para todas. Ele substitui, inclusive, o ao invés de. Agora, o ao invés de, não. Ele só pode ser usado no sentido de oposição de coisa contrária. Ao invés de partir, volte. Aí, coisa contrária. Aí você fica em dúvida. Né? O em vez de é ceder o lugar. Ceder o lugar para outra coisa. Então, o em vez de serve para tudo. Então, use na redação de vocês o em vez de. Né? Os lugares comuns vocês já sabem. Temos uma lista de lugares comuns que vocês já conhecem. Aquelas coisas que todo mundo usa no dia a dia, que virou um lugar comum, evitem colocar nas redações de vocês. Correr para fora, né? Fugir da raia, pôr as barbas de molho, vou pôr a casa em ordem. Gente, isso não quer dizer que vocês não possam falar isso. Claro que nós podemos. Isso é até uma riqueza para o nosso idioma. Enriquece o nosso idioma. O que vocês não podem exagerar com isso
no dia a dia e na escrita. Na escrita, tentem fugir dos lugares comuns, tá? Porque eles não pegam bem para ninguém. Combinado? Tô com um probleminha aqui na conexão. Combinado. Combinado, Márcio.